Vivemos uma época muito importante de transição de tempos, assinalada de muitas formas, nas ideias, nos fatos e nas revelações. Um dos sinais e necessidades deste quadro vem do resgate das coisas originais e também da afirmação do ecumenismo, até como forma de acessar melhor os conhecimentos universais, de resto coerente com um tempo de globalização e, é claro, também de miscigenação cultural e racial. Felizmente, um sem número de conhecimentos preciosos antigos tem vindo em nosso auxílio, através de diferentes meios, inclusive pela própria investigação arqueológica, tal como mediante intercâmbios culturais com sociedades que preservam ainda uma parte destes antigos saberes. Foi dito, aliás, por mensageiros, que grandes coisas ainda seriam redescobertas sob as areias dos tempos, como mais um sinal perfeito do alfa-ômega das coisas. O presente vídeo vem em complemento, pois, de uma série de trabalhos que temos realizado sobre a Yoga Solar, todos linkados nas descrições desta apresentação, e mais especialmente daquele intitulado As Técnicas Esotéricas do Egito Antigo, da religião ao ocultismo, onde analisamos preliminar e ecumenicamente o fabuloso roteiro esotérico presente no painel de uma das tumbas do faraó Tutankhamon, ou antes Tutankhaten. Nesta oportunidade, além de mais algumas breves análises gerais, a fim de revisar aquelas primeiras explicações, trataremos então de aprofundar as avançadas técnicas em vista, demonstrando também se tratar tudo isto, pois, do verdadeiro Pramanta ou cânone iniciático da raça ária, pela primeira vez devidamente registrados através das suas mais antigas descrições. Com isto, se pode finalmente corroborar, ou se não ressituar devidamente, os procedimentos místicos e esotéricos que vêm sendo divulgados na atualidade, segundo a função que realmente possuem no quadro geral das técnicas espirituais. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Um milagre, até mesmo um verdadeiro sinal dos tempos. Assim podemos descrever a descoberta da magnífica tumba intacta do faraó Tutankhamon, um rei a princípio algo insignificante até, não fosse pela sua notória ascendência por ser filho do célebre faraó Akhenaton, o revolucionário restaurador do culto solar no Egito, o profeta de Aton, cujo pacifismo político alterou substancialmente a face do império e a própria geopolítica da sua época. E mais ainda pelo esplendor dos artefatos e a própria riqueza etnográfica da sua tumba, inclusive de contornos por vezes bastante peculiares e originais, permitindo entrever a magnificência dos saberes esotéricos indubitavelmente presentes nos templos do Egito Antigo. Parece notável, inclusive, que o próprio estilo da arte naturalista amarniana conseguiu se imprimir na ornamentação funerária de Tutankhaten, nome original deste faraó, de modo que ousamos dizer que certos traços esotéricos profundos presentes desta tumba também estariam ligados a esta cultura solar. A enorme repercussão deste achado e o seu próprio esplendor, de enorme riqueza e inestimável beleza, somado ao contexto polêmico da vida e da morte deste faraó, aumentou ainda mais o fascínio pela descoberta deste túmulo tão especial. Certamente, a temática mística egípcia é ampla. Muita coisa nas tumbas diz respeito aos primeiros graus da espiritualidade, devocionais e éticos, e naturalmente aos possíveis caminhos destinados ao morto, além de astrologia, cosmologia e teologia. Aqui, porém, já encontramos material realmente avançado, porque diz respeito aos mistérios da iniciação solar ou verdadeira. Estamos falando, pois, especialmente do notável painel esotérico presente na segunda capela funerária de Tutankhaten, especialmente aquela sequência de técnicas esotéricas ali demonstradas,
que talvez encontre um paralelo apenas nas ricas descrições de técnicas esotéricas existentes nas profundas obras da amanuense Alice Bailey, tal como demonstram estudos com link nas descrições fixas deste vídeo. Para resumir então a importância restauradora e quase reveladora deste painel, trata-se, pois, de uma descrição tão detalhada quanto possível daqueles processos que levam à consecução daquela iniciação espiritual relacionada especificamente à evolução da raça ária, que é a humanidade atual, servindo assim quase como de testamento esotérico da cultura solar de Akhetaton, a Tel El Amarna atual, que foi a cidade criada pelo faraó Akhenaton. Trataremos então daquilo que Alice Bailey chamou de iniciação solar e também de a primeira iniciação verdadeira, relacionado ademais àquilo que a tradição hindu conhece como a Raja Yoga ou a Yoga real ou verdadeira, devidamente demonstrada neste painel, segundo os seus matizes mais puros e originais, como veremos. No vídeo, as técnicas esotéricas do Antigo Egito, da religião ao ocultismo, demonstramos que este esquema pode ser comparado a vários sistemas esotéricos conhecidos. Este painel tem uma relação com os ritos funerários do Livro dos Mortos. Não obstante, por seu elevado teor, somos forçados a pensar que sua origem advém das próprias escolas iniciáticas, onde o papel de morto adquire um plano simbólico bem conhecido de ordens como a maçonaria, por exemplo. Mesmo entre os tibetanos, o seu Livro dos Mortos costuma ter a sua aplicação esotérica entre os iniciados. Então, os ritos funerários podem adotar uma função expressamente iniciática também. E é deste ângulo que devemos entender tudo o que se desdobrará nos sucessivos estágios deste painel, o qual, como reflexo mesmo da sua antiguidade e originalidade, deve ser considerado como uma versão esotérica da teologia solar da cidade de Heliópolis, ou On na língua egípcia, a atual Cairo. Esta foi a primeira das grandes teologias do Egito, descrevendo então a genealogia do deus solar Aton, e que costuma ser analisada nos termos de dois grupos principais, um cosmológico inicial, contendo os 5 elementos da natureza, e outro ontológico final, comportando encarnações sagradas dos mesmos princípios cósmicos. Observa-se daí uma divisão principal que destaca a abertura do painel do seu restante, e onde podemos entrever, então, aquele primeiro núcleo cosmológico que constitui a descendência mais direta do Sol Atum na forma de Shu, Tefnut, Geb e Nut, ou seja, a água, o fogo, a terra e o ar. Esta cosmologia espiritual introdutória da teologia solar pode ser vista, então, como uma súmula das evoluções da presente ronda mundial completa, onde começou a evolução das hierarquias até a sua atual conquista da quinta essência, que é a origem, pois, da própria concepção solar enquanto potência de coordenação superior das coisas. Nesta apresentação inicial, disposta em forma de útero e marcada por uma forte simetria nos seus elementos, vemos todo um quadro de saudações e de oferendas às 4 direções do espaço, com braços dando graças, serpentes invocando felicidade e touros solicitando riquezas, em favor da alma do morto no outro mundo, presente também nas paredes desta tumba, como já demonstramos. Na faixa central deste tema, e como que sendo o objeto de todas estas louvações, encontramos daí 2 sóis contendo a figura de Khnum, o Deus Criador do homem,
numa forma alada para integrar-se ao Ba ou alma em favor da ressurreição do morto. Tudo muito semelhante, enfim, àquilo que se vê nas conhecidas representações amarnianas de culto ao Deus Sol, comumente objeto de oferendas de alimentos, flores e elixires, enquanto retribui aos devotos o dom da vida eterna na forma da cruz ansata, às vezes pendente de seus braços compassivos esticados em gesto de doação. De modo que estamos falando de um estágio ainda pré-iniciático ou de cultos exotéricos, como o umbral de um templo, e que resulta também dividido, pois, em 3 seções principais, semelhante ao restante do painel, que passamos agora a analisar, reiterando então que todos os elementos principais desdobrados através deste painel já se encontram dispostos naquela sua abertura. Antes de entrar nos detalhes deste outro setor, tratemos de analisar as suas próprias divisões principais, onde se percebe então que o setor está todo repartido em 3 faixas com 7 grandes grupos de 6 deidades, 3 grupos no alto e outros 3 grupos na base, e mais um último grupo semelhante ao centro, junto a um menor especial. Naturalmente, as diferentes figuras misteriosas que abrem os setores e seus grupos, especialmente serpentes e felinos, podem reforçar o papel do 7º elemento oculto, representando, pois, a função da instrução de cada degrau ou sucessivo estágio iniciático. Cada grupo setenário pode representar, pois, uma escola ou um grupo unido de trabalhos, importante para a efetivação dos esforços sutis que envolvem os trabalhos esotéricos, da mesma forma como pode fazer uma referência aos 7 ashrams espirituais da Grande Fraternidade Branca, organizados como um espelho da própria ordem cósmica. De qualquer forma, para efeitos de iniciação, todas essas energias devem ser então arroladas. Como vimos, na faixa central existe também um grupo menor contando com apenas 4 deidades na aparência. Muito embora 2 figuras semelhantes a esfinges prostradas diante e atrás deste grupo especial, e como que liberando colunas com serpentes, serviriam de algum modo para completar também este grupo. Seja como for, tudo isso nos leva a uma primeira interpretação deste grande segmento do painel, observando então que cada sequência tríplice, que são a superior e a inferior sobretudo, começa com uma grande serpente ereta, tal como variantes de serpentes reaparecem em todos os grupos. Fica daí a ideia de que essas 3 séries correspondem às 3 nadis ou canais principais de Kundalini, ou às 3 colunas da árvore sefirotal, tal como as 3 correntes da base do caduceu, e onde a coluna central sempre possui um valor devidamente duplicado. Cabendo lembrar, ademais, das afirmações dos textos tântricos sobre a natureza de Kundalini, a qual se diz percorrer 3 voltas e meia na sua ascensão, observando, é claro, se tratar neste caso de uma dupla serpente, e que são também como as 2 grandes metades superior e inferior deste painel. De modo que teríamos uma primeira leitura também sobre esses diversos grupos na forma de chakras ou núcleos de forças coesos de evolução, mas com desdobramentos da mesma forma em termos de tempo e de espaço, como veremos adiante. Como demonstram os próprios mistérios orientais, sistemas de chakras podem ser organizados de maneira plural. Observemos que na árvore sefirotal, que também encontra forte presença neste painel, sequer se encontra maiores referências a pétalas ou divisões internas das esferas, com exceção da primeira delas, que é Malkuth, com 4 setores devidamente configurados, como no chakra raiz Muladhara. Esta raiz elemental estaria, pois, diretamente ligada ao grupo especial de 4 deuses presente no centro deste painel. O Egito Antigo esteve muito conectado nas suas origens aos caldeus, os quais davam muito valor às matemáticas, contribuindo para exaltar os valores 6 e 7.
Se considerarmos os 7 grupos regulares do painel egípcio, teremos uma soma de 42 unidades, que é um valor bem conhecido do universo espiritual egípcio e atlante de um modo geral. Acontece que haveriam 42 juízes auxiliares da deusa Mate da Justiça, refletidos sobre os 42 nomos ou províncias do Egito, semelhantes aos 42 seques ou direções do Império Inca. Não casualmente, no livro tibetano dos mortos, encontramos 7 bardos e 42 deidades benévolas da transição dos mundos. A correlação entre a matemática destes grupos sextuples com a ordenação da geografia sagrada dos 42 nomos do Egito se daria então através da tradição dos sistemas geográficos de evolução, como regiões destinadas a trabalhar todo o universo de uma dada energia, tal como seria próprio da atuação das escolas de iniciação. E este fato também nos leva, por fim, a uma outra consideração de teor esotérico e calendárico. Acontece que caberia tratar este painel como um roteiro iniciático idealmente cronometrado no tempo, por assim dizer. As unidades de deuses das 7 divisões regulares seriam, pois, meses solares, e cada grupo de deuses seriam então semestres, totalizando 3 anos e meio de esforços esotéricos, e 3,5 é a medida de Kundalini, como vimos, como tempo mínimo para realizar estes elevados processos. Porém, se este roteiro iniciático ocupa 3 anos e meio, os trabalhos prévios de autopreparação deverão ter ocupado já o aspirante ao menos por 7 anos, ou seja, o dobro. Na antiguidade, este tipo de cronometria esotérica era bem conhecida, reproduzida depois nos mistérios de Pitágoras sob os auspícios da Sagrada Tetráctis, tal como nos mistérios hindus, servindo também para aferir a capacidade do iniciado e sua própria categoria espiritual e até mesmo social nas sociedades sagradas. Nos mistérios antigos, a divisão cronológica e mística entre os 2 setores deste painel estava simbolizada pela pirâmide e pela mastaba respectivamente, indicando os estágios evolutivos simbólicos do clero e da nobreza, por exemplo. Reunindo tudo isso, dir-se-ia que o buscador da verdade poderia encontrar aqui um programa iniciático com um currículo cronometrado e empregando escolas distribuídas sobre todo o território do país. E isso levaria a supor que os guardiões dos mistérios presentes nessa sucessão de templos deteriam conhecimentos sobre estes exaltados mistérios, ou pelo menos de parte deles, o que ainda assim seria coisa um tanto improvável e até bastante idealizada, servindo mais tudo isto como um grande projeto iniciático coletivo, nacional ou racial. É o que se poderia chamar, pois, de um mito fundador, com todo o seu universalismo específico, raiz do politeísmo ou do enoteísmo antigos, valendo também para cosmologias, para os mitos fúnebres e para as próprias profecias. Ainda sobre a questão da cronologia, existem referências importantes sobre este tipo de medição ao longo da Bíblia, com várias analogias e versões, inclusive de 42 meses, e com especial exatidão no próprio livro do Apocalipse, o qual foi bastante explorado simbolicamente pelo abade Joaquim de Fiore na elaboração dos seus próprios calendários sagrados. Não deveríamos nos surpreender que uma obra supostamente dedicada à escatologia, como é o livro do Apocalipse, tivesse uma ampla correspondência com os livros funerários conhecidos. Há estudos que sugerem haver sido o livro dos mortos egípcio a verdadeira fonte inspiradora de certas passagens do Apocalipse, tal como por mencionar este uma sucessão de setenários principais no seu decurso, na forma de candelabros, estrelas, igrejas, selos, anjos, trombetas e taças. Mesmo os quaternários desta revelação encontram reflexo nos quaternários do painel egípcio.
Neste simbolismo todo, encontramos com efeito várias referências e mesmo coincidências detalhadas com os temas deste painel, como estrelas, anjos, trombetas, etc. Alguns temas são analogias, como candelabros e estrelas em torno da luz, igrejas e taças em torno do amor, e trombetas e selos em torno do som. Notoriamente, os temas apocalípticos da primeira tríade são mais passivos, e os da última tríade são mais ativos. Tratando então esotericamente o nosso assunto, além de podermos distribuir os 7 chakras sobre este painel, podemos desdobrar da mesma forma ali a árvore sefirotal, tendo os seus 10 sefirot devidamente assinalados então pelos marcos introdutórios dos sucessivos agrupamentos sextuples. Reunindo, ademais, o conjunto das dinâmicas da evolução humana em termos de corpo, personalidade, alma e espírito, não raro sinalizado na forma da própria divindade, como ocorreu entre os hebreus. Na semiótica egípcia, existe uma variante muito representativa para isto, que é o símbolo Djed, ou o chamado Pilar de Osíris, considerado como estruturante do Duat, ou o mundo dos mortos. Este pilar, que é um misto de escada, apresenta comumente 5 divisões na sua base, ou seja, uma ordem cosmológica ou elemental, tal como vimos estar presente no segmento inicial deste painel, ao passo que o seu quádruple capitel corresponderia às tríades superiores da árvore sefirotal. Importante entender, enfim, que este painel analisa um tema caro aos antigos, que é o globo alado serpentino, semelhante ao caduceu grego, tal como se assemelha da mesma forma ao símbolo Djed ou o nó de Ísis, a senhora da magia. A seção superior alude então à formação do corpo causal tríplice, isto é, a coagulação ou a concentração da luz. O segmento central representa, por sua vez, o eu superior ou o anjo solar. E a seção inferior indica a formação da tríade superior, que é a liberação da energia na forma da iluminação. Analisemos, pois, brevemente os estágios místicos e iniciáticos assinalados neste painel, através de uma sequência de atividades representadas por figuras diversas, geralmente apresentadas de forma mumificada. Observando então o importante fato, quase com teor de revelação, de que as técnicas em vista são restauradoras dos verdadeiros procedimentos da iniciação ária, os quais foram se perdendo no tempo, até prevalecer uma abordagem mais mística e, de certa forma, mais superficial, e como tal, meramente preliminar às verdadeiras práticas, adaptando assim aquelas técnicas originais da meditação, dentro de uma esfera que, em contraparte à técnica solar, podemos com efeito classificar como sendo lunar, em função da luz refletida da mente ou da própria alma com que atua então. Já tratamos do segmento de introdução deste painel em vários momentos, como cosmologia, Malkuth, etc. Diremos agora apenas que este frontispício, semelhante aos vestíbulos dos templos, se relacionaria então às invocações iniciais das polaridades cósmicas de tempo, espaço, gênero e hierarquia, reunidas então pelas superiores forças elementais, também chamadas éteres, presentes no ciclo cosmológico que dispõe as bases da teologia solar. Há naturalmente 3 símbolos centrais nos trabalhos em vista, para sinalizar as energias em uso em termos de amor, luz e som, ou seja, a serpente do psiquismo, o pássaro da visualização e o sol da vibração, entre outras variantes como os felinos e as estrelas. Os processos são introduzidos então nas tríades por uma grande serpente, simbolizando uma conexão profunda com o elemento terra e representando as forças vivas da iniciação, seja através da intuição do próprio buscador ou mediante alguma orientação exterior de qualquer natureza, resumida também na própria palavra de poder do plano mental.
e como na relação de boca a ouvido entre mestre e discípulo, a serpente confere a senha ou a vibração desta iniciação ao praticante. Então começam os esforços esotéricos, naquilo que representa também uma breve recapitulação da primeira iniciação. Como tem sido colocado, a evolução atual tem como base espiritual o patrocínio de uma hierarquia de quintessência, que é a origem da ideia da cultura solar, isto é, uma luz superior de coordenação. Esta seria, pois, uma das explicações para os trabalhos de meditação aqui registrados começarem com estrelas, símbolos da condição espiritual da cúpula da Loja Branca nesta época ária, como a dizer que o iniciado estava a ser devidamente orientado segundo o próprio polo espiritual do período. Tudo isso se reflete naturalmente daí no simbolismo das 7 estrelas anunciadas no começo do livro do Apocalipse, situadas na mão direita do Cristo, por se tratar esta loja branca do braço operativo terreno da lei revelada do Messias. O iniciado coloca-se então numa posição de Osíris, como num casulo, concentrando suas próprias energias, tendo por meta a realização da alma simbolizada pelo falcão à sua frente, e buscando contatar as forças espirituais através da luz do chakra frontal, para então dar início às visualizações das forças sutis da natureza, visando ativar a clarividência da terceira iniciação. Pois, embora a terceira iniciação tenha relação direta com o plexo solar, ela se reflete diretamente também no chakra entre olhos, ainda que para fins relativamente materiais, por assim dizer, despertando a clarividência para as próprias forças da natureza, e tornando assim o iniciado íntimo das chamadas forças elementais. Depois dessa primeira fase de atividades sutis, temos uma etapa mais passiva ou subjetiva, já como uma certa recapitulação da segunda iniciação, a ser acessada então sob os auspícios de Bastet, o gato sagrado, simbolizando o plano mental abstrato devidamente apurado através dos trabalhos anteriores. Neste momento, o buscador tem diante de si a meta de integrar a tríade inferior no corpo causal, representada em totem à sua frente, através dos esforços da mente abstrata. Nesta segunda fase de esforços regida pelo elemento água, quando os eflúvios da força serpentina começam a se movimentar nas bases da sua evolução, portando sementes lunares ou psíquicas, produzindo devoção e encantamento interior. A energia da luz, simbolizada pelo falcão solar, está agora incorporada ao eu superior, para fortalecer a luz da mente, eclipsando a energia da personalidade e transfigurando o ser humano, para consolidar assim o alinhamento da tríade inferior, sob a vibração de uma nova frequência de aura simbolizada pelo canto do cisne, ave que representa tradicionalmente a terceira iniciação nos mistérios hindus, como veremos melhor na sequência. E aqui cabe lembrar que, na filosofia tolteca divulgada por Carlos Castaneda, o segundo grande desafio do homem de conhecimento é a clareza, um desafio no sentido da pessoa não dever se deixar seduzir pela expansão da consciência e esquecer de apurar como toca as técnicas iniciáticas, e nem pela aparente visão das realidades de bem e de mal que o cercam, tornando-se dogmático, moralista e até acomodado, cabendo, porém, seguir avançando na direção de realidades maiores unificantes. A clareza ainda faz parte do universo quietista que, levado mais adiante, pode produzir insights e levar alguns a confundir com uma iluminação. Tudo isso se reflete naturalmente no simbolismo das 7 igrejas do livro do Apocalipse, porque a igreja ou o templo representa um princípio subjetivo, nesta que significa, pois, uma consolidação da alma ou do eu superior. Para então termos em seguida uma fase ativa de invocações solares internas, automaticamente e já sem transições, pela força da mente dirigida e controlada, aumentando cada vez mais o poder vibratório do indivíduo. De modo que nesta etapa, já regida pelo elemento fogo,
A serpente psíquica, devidamente assinalada pelo símbolo egípcio do fogo, começa a sofrer os eflúvios ascendentes da potência criativa do iniciado. Tudo isto se reflete, pois, no simbolismo das 7 luzes ou candelabros do livro do Apocalipse, e que tem como correlato a prática mística das 7 chamas da grande fraternidade branca. E com isto se consolida a primeira tríade de esforços e, na prática, também a terceira iniciação, empoderando internamente o iniciado, que recebe assim o seu grau Hansa ou cisne, adquirindo leveza pessoal, satisfação espiritual e dinamismo interior na meditação. A energia interna se eleva e começa a vibrar. Daí o simbolismo de Parvati, senhora da música e esposa do deus criador Brahma, tendo da mesma forma o cisne por veículo, pois afinal, neste estágio, o iniciado adquire praticamente o controle sobre as forças da natureza. A grande provação neste estágio, segundo a filosofia tolteca, é o próprio poder, quando o iniciado, sentindo já o verdadeiro poder da serpente e acumulando uma razoável experiência, adquire carisma e a intuição começa a fluir. E daí chegamos na quarta grande etapa de transição, um tanto complexa certamente, posto que ali tudo se mistura ou combina, sob os auspícios do elemento ar. Observa-se daí que toda a seção média deste setor, que apresenta características especiais de transição, pode representar inclusive uma súmula do quadro, uma vez que os 10 deuses ali presentes são como o número das sefirotes da árvore cabalística. Trata-se, afinal, de uma zona central de intersecções, como se fossem as transições das duas serpentes Solve et Coagula do duplo Ouroboros. Esta etapa está, pois, como que desdobrada, tal como fragmentada, o que pode ser da mesma forma apenas na aparência, como ocorre na forma do cubo que reúne o 6 e o 4. No Apocalipse também existem versões da esfinge através dos querubins de 4 faces e 6 asas. Trata-se então de uma etapa de importantes provações, simbolizada pela forma das duas esfinges prostradas, em alusão ao complexo de crises a que o iniciado poderá estar então sujeito. Lembremos que a profecia do Apocalipse fala das duas testemunhas que atuarão pelo tempo de 3 anos e meio. Com isto, convém observar que todo iniciado neste grau está assistido por 2 padrinhos espirituais, mais exatamente os mestres das lojas às quais o discípulo está filiado. Tais esfinges encontram-se então inclinadas inicialmente perante o deus Knum na sua forma alada, intermediador do céu e da terra, personificação do ego solar ou do eu superior, ou, na acepção cósmica, do próprio Cristo cósmico, a fim de ajudar a superar os desafios transcendentais desta iniciação. Começa a adentrar com isto pelos portais da quarta iniciação, e podemos situar aqui a pesagem do coração. Caso o iniciado esteja suficientemente purificado, ele poderá ingressar, enfim, pelos portais da luz. Afinal, não será apenas pelas suas próprias forças que ele atravessará esta ponte sagrada entre céu e terra, mas também por obra da graça divina. Mas, uma vez bem-sucedido, ele já será livre para começar a fazer a sua opção de seguir reencarnando ou não na Terra. E para tudo isto, o iniciado assume também a força e a energia da leoa Sekhmet, a fim de dar início a uma poderosa atividade invocatória das forças solares, sob os auspícios da energia serpentina devidamente consolidada, visando alcançar as forças necessárias para suportar e para superar esta penosa transição, e levando tudo isso ao amadurecimento do coração espiritual. Este quadro pode ser equiparado, então, ao mistério dos 7 selos do livro do Apocalipse, quando se prepara a transição das realidades passivas da tríade inferior para as realidades ativas da tríade superior. Aparentemente, apenas agora começam as invocações mântricas, mas isso pode ser uma ilusão,
Todas as etapas exigem o trabalho ativo com os 3 princípios de som, luz e amor. Aquilo que ocorre neste estágio é apenas o começo do trato com a misteriosa palavra perdida que tem o poder divino de fundir todas as energias no final. Paradoxalmente, pela primeira vez a figura em questão não está mumificada, denotando assim um estágio de liberação, decorrida da superação da primeira tríade, pese às restrições que possa impor a eventual condição quaternária de esfinge. Essa condição de liberação é mais um indício da positiva natureza de Hansa, quando a meditação se torna natural, leve e poderosa. Uma vez superada essa dramática transição, graças ao valor moral somado à técnica espiritual aperfeiçoada, tudo como que recomeça novamente, quando o iniciado se defronta com a perspectiva de acessar integralmente agora a sua tríade superior, relacionadas às energias dos éteres superiores e devidamente representadas no totem à sua frente. Para isto, ressurge a grande serpente sapiencial para ofertar as novas senhas, no caso, a misteriosa palavra de poder do plano intuitivo, passando por isso a interagir subjetivamente com a própria potência invocatória na forma leonina ou solar, devidamente incorporada então à tríade superior, efetuando daí a transferência das forças lunares inferiores para as forças solares superiores, enquanto o iniciado se prostra soberano com a coroa do Alto Egito, aquele do curso do Nilo, simbolizando o zodíaco, que representa também o alto sacerdócio. É, pois, o estágio que prenuncia a superior clarividência cósmica, especialmente relacionada com as grandes realidades da criação, do espaço e do tempo. E essa complexa interação esotérica pode ser representada, então, pelas 7 trombetas do Apocalipse, anunciando a chegada dos acontecimentos finais. Ato seguinte, temos uma nova e última etapa contemplativa, onde o iniciado se prostra firmemente diante da deusa leoa guerreira Mahes, simbolizando as forças mentais superiores e o despertar da intuição. A experiência da consciência é aquilo que leva à presciência da fé definida por São Paulo como o conhecimento antecipado das coisas ainda não vistas. O iniciado incorpora então a própria forma intermediadora de Knun, o eu superior ou Cristo cósmico, encarnando plenamente assim a energia do anjo solar, razão pela qual é possível simbolizar este estágio através dos 7 anjos do livro do Apocalipse. O candidato a Arhat testemunha a conquista de importantes objetivos superiores deste processo, enquanto posiciona-se perante uma coluna que é, na verdade, aquele totem iniciático elevado ao alto, sinalizando daí que a tríade superior se converte efetivamente na mônada divina, já a partir deste 4º plano de atuação. E o estudante da teosofia sabe que o 6º plano de consciência é chamado de monádico, e nisto avança a transposição das energias através da ponte de arco-íris ou o Antakarana. É a união potencial da quintessência e do Logos, como símbolos da maestria superior, tendo som e luz devidamente fundidos e organizados, ao passo que nas bases novas forças serpentinas se removem aos pés do iniciado, portando agora as devidas sementes solares. Ocorre que a energia serpentina atua subrepticiamente nessas etapas intermediárias de expansão de consciência, elevando e refinando a vibração, mostrando a sua presença através de frequências inauditas conhecidas dos yogis, e que, no presente caso, dão um dos significados do chakra do coração, Anahata, que é o mesmo som do silêncio dos mistérios tibetanos. Até que, finalmente, uma terceira e derradeira etapa de invocações solares tem lugar nesta série, quando finalmente o iniciado adquire o poder de conduzir diretamente as forças serpentinas para o alto,
numa ascensão segura e decisiva das forças ígneas de Kundalini, apoderando-se assim ativamente das forças da ressurreição, do controle completo de um poderoso processo de causa e efeito, tal como de uma notória ciência oculta de invocação e de evocação de energias. A partir disto, as correntes psíquicas de energias caminham juntas para se fundir na mônada divinal e proporcionar a verdadeira iluminação do iniciado, um conceito que tem sido, aliás, bastante subjugado pela mística lunar contemplativa da última era negativa, quando quase todas as práticas e conceitos têm sido reduzidos no seu alcance a simples insights frágeis e transitórios de consciência. Posto que a verdadeira iluminação, e de certa forma já a própria iniciação também, representa isto sim um poderoso e transcendental fato energético, para usar uma expressão de Carlos Castaneda, definitivo e já sem retorno em termos de transformação das energias do indivíduo, mas que apenas podem ser acessadas através de técnicas ocultistas tal como as descritas nestes painéis. Novamente encontramos as figuras desse setor liberadas da sua representação mumificada, em clara analogia com a situação anterior, neste que representa praticamente já a superação de mais uma tríade esotérica, porém agora de nível superior. Razão pela qual agora os símbolos dos chakras da tríade superior estão inscritos no próprio corpo do iniciado. Neste estágio, acontece então a derradeira ascensão de Kundalini, iluminando plenamente o chakra do coração, um fenômeno que pode ser relacionado, por sua vez, às 7 taças da consumação do livro do Apocalipse. E com isto acontece a travessia final da grande luz, em função da reintegração da mônada divinal, ocasião em que o iniciado recebe então uma nova grande revelação sobre a natureza de Deus. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde devemos destacar, uma vez mais, a enorme importância dessa descoberta arqueológica, no sentido de confirmar a natureza das verdadeiras práticas solares da iniciação ária, para além dos simples recursos devocionais e, também no campo das técnicas do yoguismo, suplantando todo aquele espectro de práticas limitadas aos trabalhos com o plano mental, seja no seu exercício ou do seu controle mesmo. O presente estudo não deverá, todavia, esgotar as nossas abordagens ostensivas em torno dos profundos conteúdos deste painel egípcio. Deveremos começar a concluir as presentes abordagens num próximo trabalho intitulado provavelmente A Iniciação Solar da Antiguidade aos Dias Atuais, onde apresentaremos algumas considerações técnicas esotéricas finais, de forma muito sintética e objetiva, seguido então de uma abordagem epistemológica sobre as implicações do resgate destes conhecimentos, para então oferecer ainda um panorama das principais escolas que vêm participando destes processos de resgate e que, como tal, podem auxiliar o buscador no treinamento das elevadas práticas sugeridas neste autêntico painel de revelações esotéricas do Egito Antigo. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.